amigos, tudo bom? Bom, se você é daqui pela primeira vez, não se esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte aí dessa comunidade imparcialmente cientista. Eu sou a Isabel Nascimento e hoje a gente vai falar desse jogo que acabou de acabar, Goiás e Santos, Goiás 2, Santos 3, que jogo! Quem que esperaria um jogo desse? Eu acho que em todas as casas de apostas, em todo mundo, até quero aí que se você apostou que esse jogo ia ser 2-3, parabéns que você tá muito bem de aposta. Quem indicaria que seria um jogo aí com tantos gols, uma teoricamente boa partida, mas eu acho que foi uma partida muito mais do sufoco, muito mais de guerreiros do que da habilidade, da qualidade, das boas atuações, de belíssimos gols, né? Foi uma partida, infelizmente, com uma atuação muito grande e muito grave do VAR. Então eu acho que diferente do que a gente possa pensar de 5 gols, eu acho que foi uma partida interessante, importantíssima para o Santos. O Santos é um time que vinha de 3 empates, né? Com as vitórias apenas na Libertadores, tá aí acho que 9 jogos invictos, mas vinha de vários empates seguidos, né? Empates até que o Santos não merecia, muito como o Botafogo ou também como o próprio Fortaleza. Então aí o Santos encara o Goiás, o último colocado, o Goiás que acabou de trocar de técnico, sai Thiago Largue, entra Anderson Moreira, parece que até o Goiás estava numa crise aí, com os próprios torcedores bravos com o time, falando que a troca do Thiago Largue havia acontecido porque o Thiago Largue pressionava demais, queria que o time corresse demais, e o time do Goiás não estava muito afim disso, mas hoje até que se mostrou um time um pouco mais querendo a bola, por mais que eu acho que o Goiás teve uma postura muito agressiva e muito faltosa com o Santos, né? Até mesmo quando estava com um a mais. Então vamos poder analisar aí, começando pelas observações iniciais. Veríssimo fora, ainda lesionado. Soteldo, que foi aí uma surpresa para o torcedor santista. Soteldo que vai ficar fora com algumas boas partidas aí por conta de ter sido convocado na seleção venezuelana. O Soteldo ficou fora desse jogo por questões pessoais. Não sei se pode ser uma questão aí de passaporte, uma questão familiar mesmo, mas Soteldo não joga hoje, mas quem o viu nas redes sociais muito bravo aí com as decisões do VAR, então Soteldo super ligado junto ao Carlos Sanches, que também estava ligadinho aí no jogo do Santos. Carlos Sanches, né, que se machucou no meio da semana, super sério, não estava em campo. E uma notícia triste, né, o Raniel, que a gente viu, que eu até postei no meu Instagram, se você não me segue lá, Imparcialmente Santista no Instagram também, que o Raniel, por conta, né, há muito que se diz que uma das consequências da Covid é a trombose, e aí o Raniel agora vai passar por uma cirurgia, né, uma drenagem cirúrgica para que ele consiga fazer esse tratamento. Então, muito boa sorte ao Raniel. O jogo começa bem feio no time do Santos, como sempre, né? O time do Santos dificilmente começa bem. Ele sempre começa pegando essa pressão e dá um pouco a bola para o adversário. Eu não sei se é um teste, não sei se é uma sensação do Cuca, só que teve problema, né? Porque a partir do momento que ele deu a bola pro Goiás, o Goiás marca ali nas costas do Felipe Jonathan e o Alisson falha, né? Ele acaba não conseguindo defender, muito porque a gente tem a escalação de hoje um pouco diferente. Como a gente não tinha o Lucas Veríssimo, o Cuca não opta por colocar o Alex ou o Wagner Leonardo, ele opta por colocar o Alisson. E há até uma torção aí de nariz contra o Alisson, que é uma das questões com a torcida. Por que ele coloca o Alisson ao invés, né? Por que ele coloca um volante no lugar da zaga, ao invés de colocar um volante meio de função? Como a gente tem o Alex, como mesmo tem o Derek, ou tem o Wagner Leonardo. E lá na frente, né? Acredito que seja aí uma outra bronca da torcida, é a utilização do Arthur Gomes e não aí possivelmente do Lucas Lourenço. Mas o Cuca vai no seu tradicional, né? João Paulo, Pará, Alisson, Lua Pérez, Felipe Jonathan, Pituca, Jobson, Arthur Gomes, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. Esse foi o time de hoje. E foi exatamente com essa formação que o Alisson falha no primeiro gol. Nesse momento, até um tweet do Lucas Mussetti, ele diz: o Santos começa num 4-4-2, com o Jobson e o Pituca à frente da defesa, né? Não necessariamente com o primeiro e um segundo volante, mas os dois mais perto da defesa, Marinho na direita, o Arthur Gomes na esquerda e o Lucas Braga e o Caio Jorge ali meio que revezando a centroavança, mas jogando mais por dentro, né? Os dois jogadores sem você ter ali um 9, um tradicional 9, para você conseguir passar a bola, ter a sua finalização. Bom, e daí tem o gol, né? Pênalti em cima do Lucas Braga, pênalti claríssimo, que o juiz não marca no lance, o juiz
pede, espera, passam 3 minutos, a gente tem toda essa demora para que o juiz vá ver no VAR um lance claro. Um baita de um pênalti, né? Muito bem cobrado, e o Santos abre com o Marinho o placar, né? Abre o placar santista e empata o jogo de 1-1. Pouco tempo depois, tem algumas boas chances para o Goiás e tem uma bola na mão do Sandro, do Goiás, que foi muito parecida com os 2 pênaltis em cima do Alisson, né? Que o Alisson fez na mão do Alisson, tanto no Vasco, também quanto no Palmeiras. E muita gente no Twitter questionou isso. Até onde é o pênalti? Porque assim, o que me incomoda muito nessa questão do VAR é que você tem o juiz e o VAR chama. Tem muita gente que está isentando o VAR, porque o VAR chama o juiz e ele vai olhar a mão do Sandro e ele não vê a mão do Sandro. Que até para quem assistiu pelo Premiere, o Sandro Meirahit disse que foi claro ali. Então foi opção do juiz não dar esse pênalti, mesmo que para todos nós tenha sido claríssimo. E aí o Santos já começa a ficar meio bravo e aí finaliza aí a braveza do Santos no primeiro tempo com a expulsão do Arthur, que foi ridículo, né? A partir do momento que o juiz tem a sua decisão, dá o amarelo e revê e fala que foi uma atitude agressiva, primeiro, o Arthur não é um jogador agressivo, o Arthur Gomes não é um jogador faltoso, não é um jogador desonesto, e ele vai com o cotovelo muito para se defender naquela jogada do que para machucar o outro jogador. Então você tem uma expulsão e aí sim, o Goiás cresce no jogo, né? Até olhando aqui todas as minhas anotações, e o VAR, ele dá a chance para que o juiz corrija o primeiro lance e também dá a chance para que ele reveja o lance do Arthur, mas não. O juiz mantém e é dessa forma, nesse 1-1 muito chorado, que o Santos vai para o segundo tempo. Bom, no segundo tempo, novamente, o Goiás começa melhor, mas como aí são coisas do futebol, o Pará faz esse gol, que é um gol muito louco ali, que bate, ele ia cruzar, mas bate ali no defensor do Goiás e a bola entra. E nisso o Santos começa a sentir um pouco mais de alívio, porque assim, um time que tá com inúmeras dificuldades, tá super desfalcado, começa a sentir a pressão, acabou de vir de um jogo de Libertadores, viajou do Paraguai diretamente para Goiânia, e aí você começa a sentir a dificuldade, o pênalti não é marcado a seu favor, o seu jogador é expulso, você tá com 1 a menos de uma maneira ridícula, bizarra, e você marca. Então foi nesse momento que o Santos começa a ter um pouco mais de alívio, ali mais ou menos no 2-1, que por conta desse alívio tem o jogador, o David, expulso corretamente nesse segundo cartão amarelo, e o time começa a jogar ali no seu 10-10. Sai o Marinho e aí começa a zica santista, né? Porque o Marinho sente e o Caio sente. No momento que o Marinho sente e o Caio sente, o time fica um pouco mais complicado, porque a gente não tem nem a nossa zaga completa, o nosso meio de campo não tá completo, porque a gente não tem Carlos Sanches, e aí você não tem mais o seu ataque completo. E é claro, a gente já começa o quê? Prever o jogo contra o Corinthians. Mas isso aí é papo para outro vídeo. Mas é claro que o torcedor santista já começou, tá? Não tem esse, Arthur Gomes expulso, também não joga. E no momento que o Cuca faz as substituições, coloca lá o Marcos Leonardo, começa a alterar. E o Cuca faz uma coisa muito interessante. Porque quando o Arthur Gomes ele é expulso, tem uma pequena mudança em que o Pará começa a ajudar um pouco mais na zaga e que o Marinho ele começa a ajudar um pouco mais também na sua lateral quanto para ser ofensivo. E quando o Marinho ele se lesiona e sai, o Pará vem essa função. O Cuca ele coloca o Madison também como um ala e o Cuca faz muito bem. Então o mérito do Cuca não só colocar o Madison na partida, que vem entrando muito bem, ele também coloca o Madison de uma função que ele jogou muito bem hoje. Então é mérito pro Cuca e mérito pro Madison, que fez uma ótima partida novamente. E aí o Santos vira o jogo completamente, abre o 3-1 com 2 jogadas do Madison. E o último gol, né, do Santos com gol de Marcos Leonardo, o menino que entra e marca, tira a blusa, fica todo feliz e tal. E aí o torcedor santista, o que ele faz? Ele tá tranquilão, né? O Madison jogando bem, 3-1, o Santos tá ótimo, meninos da Vila, que time guerreiro. A gente lembra da cena do gol do Marinho, que ele mostrou a blusa do Pato Sanches, que ele mostrou a blusa do Raniel e a gente chora, né? Fiquei sabendo aí relatos que o meu pai nesse momento foi até tomar banho, tranquilão, 3-1. Só que a gente assim, a gente tem a memória do tava 3-0.
E quase que hoje aconteceu a memória do tava 3-1. Porque o Goiás continua acelerando, porque tá com um time mais descansado que o time do Santos. Não é um time superior em termos de qualidade que o time do Santos, mas estava mais descansado. O time do Santos cansa. O time do Santos não tem um setor que ele consiga se apoiar, porque é tudo improvisado. Hoje foi um time inteiramente improvisado. E aí o Goiás marca e o Goiás marca. Tem lei do ex, tem chute de fora da área incrível. A hora que o Goiás marca e empata 3-3, cara, eu coloquei a mão no rosto, eu falei, cara, não é possível. Não é possível esse tipo de resultado. Mais um empate, né? Mais um jogo que poderia ter sido muito bem vencido pelo Santos, empata. E não. O juiz anula o gol e o Santos termina com esses 3-2. Então, novamente, assim, foi um jogo insano, foi um jogo de time de guerreiro, sim, foi um jogo que, por que o Cuca colocou o Alisson, por que ele voltou com o Arthur Gomes, muita coisa complicada, até um tweet também do Lucas Musetti, porque a gente já tem os desfalques para a próxima partida óbvios, o Carlos Sanches, o Raniel, o Soteldo, o Arthur Gomes e o próprio Cuca. E agora, nesse momento, a gente não sabe se a gente tem o Marinho e o Caio Jorge. Então não é só aquela questão de, o elenco é curto. A questão do desbloqueio na FIFA também começa a pesar agora. Porque tem várias posições nesse momento que você não tem um reserva para poder colocar. Ou você tem... O Santos hoje estava no banco. Quando começa o jogo, se eu não me engano, a gente tinha Madson e Jean Mota no banco. O resto era inteiro de base. Isso é muito legal, mas isso mostra, sim, uma sequência de desorganização da gestão que faz com que a gente seja obrigado a usar a base. É normal que a base vai falhar. Hoje, novamente, o João Paulo fez uma boa partida, mas ele falhou no terceiro gol. E tudo bem, isso vai acontecer para um goleiro ter falhas. Até porque ele não deixa de ser um moleque, né? Então, nesse jogo de hoje, eu tenho que destacar a atuação do próprio Marinho. Eu destaco também a atuação do Madson. Madson fez uma boa partida e tá mudando o jogo. Não gostei muito do Felipe Jonathan hoje, do Alisson. O Alisson, de maneira geral, não foi bem. Ele não tá caminhando, fazendo bons jogos, continua com a sua titularidade, continua com muitos jogos como capitão. Infelizmente, o time do Santos é muito reduzido, você não consegue pensar, tudo bem, tem o Ivonei, teria o Sandri, né, que falam que o Cuca não gosta, mas nesse momento o Alisson acaba sendo necessário nesse time, até com a saída do Sanches, mas o Alisson não fez uma boa partida. O time do Santos hoje foi guerreiro, eu acho que levantar aquela blusa pro Carlos Sanches, levantar a blusa pro Raniel, foi um time guerreiro, foi um time que, assim, o Cuca entendeu as necessidades e conseguiu alterar. É um time complicado, não é um time que tem ótimas peças em todas as posições, mas é um time que quer jogar. É a família, né? É o que a gente fala, é a família, cada um joga por cada um, e nisso a gente vai caminhando, né? Próximo jogo contra o Corinthians, aí a gente fala aí, tomara, até agora não saiu nada, mas tomara que o Marinho, que o Caio Jorge possam jogar no meio de semana, senão o time do Santos vai atacar com o Lucas Braga, com o Thailson e com o Marcos Leonardo, né? Porque eu acho que é isso que tá restando nesse time. Até o próximo vídeo. Tchau!